Olá, olá. No vídeo de hoje nós vamos ver sobre a história do México, beleza? É mais um vídeo que tá no canal, um resumo da história do México. Então vamos começar. Como sempre, dá um contexto geográfico, tá? Pelos motivos que eu sempre digo, fica mais fácil de entender e mais interessante, tá? Então vamos lá. O relevo do México é basicamente o seguinte: bem no centro dele, como vocês podem ver aqui, é uma área de montanha, planaltos, tá? Lugares de alto relevo, beleza? Mais pro litoral são áreas mais baixas, tá? De relevo bem baixo, bem mais baixo mesmo. E pro centro é um relevo bem montanhoso, tá? E de alta altitude. Como você pode ver, isso continua para os Estados Unidos, tá? Começa ali lá pra América do Sul, né? E sobe aqui e vai subindo até Estados Unidos. Tanto que os estados do Colorado, por exemplo, são estados bem montanhosos, do Colorado, Califórnia, por esses motivos. Ok. Aqui a gente tem um mapa político à direita, tá? Mostra os estados do México. Vocês podem ver aqui, tá? O México se localiza na América Central, na América do Norte, desculpa, tá bom? E basicamente isso. Desse lado a gente tem o Golfo do México. Desse lado a gente tem o Oceano Pacífico, tá? E esse espaço aqui pequeno, a gente tem o Golfo da Califórnia, beleza? Aqui pra baixo a gente tem o Caribe, que o México não tem tanto contato. Enfim, a vegetação do México, tá? É constituída de um seguinte: aqui pro norte, tá? A gente tem uma vegetação mais desértica e tropical seca, tá? De pouca umidade, mas de deserto, de pouca umidade, mas aqui pro norte. Aqui pro centro, a gente tem nos litorais um tropical úmido, só que pro meio a gente tem uma área mais montanhosa também, tá? Uma área mais montanhosa. E pro sul a mesma coisa, tá? Os litorais são tropicais úmidos, no centro e mais pro centro, tá? É uma área montanhosa. Beleza? Agora a gente pode começar a parte histórica. Explicado a geografia, a gente pode começar a história. Ok. No começo da civilização ali do atual México, a gente teve várias tribos, várias civilizações, tá? Indígenas, beleza? E eu botei aqui na nosso exemplo duas das mais famosas, tá? A civilização Maia e a civilização Azteca, tá? Aqui à esquerda a gente tem uma construção Maia. Vocês podem ver que pra época que eles estavam, era um tipo de construção até que bem evoluída, tá? Comparado à história mundial, eles estavam bem atrasados, obviamente, mas pra situação que eles estavam ali, até que era uma construção até que boa, tá? Que eles tinham uma boa arquitetura. Enfim, aqui pra direita a gente tem um mapa mostrando os territórios da civilização Maia e Azteca. Você pode ver que aqui na civilização Azteca predomina mais aqui no norte e no centro do atual México. E, e a Maia dominava mais essa península do atual México. Levemente, aqui a Guatemala também, tá? Um pouco da Guatemala e levemente atual Honduras, tá? Enfim,
mais predominante no México, ok? E assim essas civilizações vão crescendo, tá? Vão guerreando, várias tribos e civilizações vão guerreando entre si, tá? E a gente pode continuar. Colonização espanhola. Vamos lá. Aqui na direita a gente tem uma foto de Cristóvão Colombo, tá? Que eu não vou falar que ele descobriu a América, porque ele não descobriu a América. O conceito de descobrir, explicar por quê. O conceito de descobrir se baseia no primeiro ser humano achando, encontrando algo, descobrindo algo. Ele pode, mas o primeiro ser humano, os seres humanos mesmo a descobrirem a América, tá? Antes da América ter civilização indígena, foram os asiáticos, tá? Os povos tribais originários da Ásia, que atravessaram do norte da Rússia, tá? Extremo nordeste da Rússia, pro Alasca, tá? Que é um espaço realmente bem pequeno e que naquela época estava muito mais congelado que hoje em dia. E o espaço de mar também não é tão grande. Enfim, e eles vieram para mim e começaram a colonizar e tudo mais, tudo mais. Não é à toa que os índios, os povos indígenas, têm olhos puxados, tá? Os olhos deles são puxados. Por quê? Porque eles vieram originalmente da Ásia. Tem várias pesquisas, tá? Históricas e científicas mostrando isso. Enfim. E a pele morena, em algumas tribos índias, né? Que é as mais pro norte, você pode ver que eles não são tão morenos. Mas em vários outros lugares é por causa da adaptação do próprio lugar, tá? Uma adaptação normal que acontece pra eles viverem de uma forma mais confortável na própria América, tá? Enfim, então na minha opinião, pra mim quem realmente descobriu a América foram os povos originários asiáticos, tá? E a gente tem ordens de povos que foram chegando, tá? Enfim, isso fica pra outro vídeo. Ok, continuando. Cristóvão Colombo chega à América do Norte, tá? Financiado pela Espanha. E assim a Espanha começa a colonizar a América e tudo mais. Aqui a gente tem na esquerda a gente tem uma visão geral das colônias espanholas, tá? Durante o auge da colonização espanhola na América. A gente tem aqui a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral de Guatemala, Vice-Reino da Nova Espanha, enfim. Voltando ao foco do vídeo, a colônia que originou o México, tá? É o Vice-Reino da Nova Espanha, tá? O Vice-Reino da Nova Espanha, que foi o reino que originou, que foi a área colonizada pela Espanha, que quando conseguiu independência, se tornou o atual México, tá? O Vice-Reino da Nova Espanha. Enfim, passa um tempo, beleza? De colonização. E a gente tem várias coisas famosas, tá? Que a gente vê até em matéria de escola, na colonização espanhola na América. Tipo as plantations, tá? Que são coisas muito famosas. São grandes latifúndios que plantam normalmente grande e massiva quantidade de plantas. É, com, com uma com foco de exportar isso. E que normalmente vendiam só um tipo de produto, tá? Só um tipo de produto agrícola. Isso é o conceito de plantation, tá? Enfim, passam anos e tudo mais. E aí a gente pode continuar. Independência mexicana. O que aconteceu? Vamos lá. Na época da independência mexicana, tá? Um pouco antes, né, de começar a guerra de independência, o México, não, desculpa, a Espanha, ela tinha acabado de ser invadida por Napoleão durante as guerras napoleônicas. E a Espanha ficou dominada pelo irmão de Napoleão por uns bons anos. E foi entre esse domínio napoleônico
que o México aproveitou para para ficar independente. Por quê? É seguinte, as pessoas de grande poder e influência no México não gostavam da monarquia que foi estabelecida na Espanha durante a dominação napoleônica na Espanha, tá? Eles não gostavam. Então nisso surgiu várias lutas, protestos, incentivos para começar uma possível independência do México, tá? E assim foi se passando e tudo mais. E aí o México começa a entrar em guerra de independência contra a Espanha, tá? Não foi tão difícil, porque como eu disse, a Espanha bem, tava bem quebrada, bem ferrada, tá? E também Napoleão não se importava com as colônias espanholas, ele não tinha tempo ou dinheiro pra, pra se preocupar com isso. Ele tava cuidando da treta toda na Europa, não dava pra continuar. Enfim, e aí começa uma guerra de independência, tá? E nessa época a gente tinha dois lados de grande poder, tá? Ideologias que as pessoas de grande poder e influência no vice-reino da Nova Espanha acreditavam. A gente tinha os conservadores e os liberais, tá? Os liberais, eles acreditavam que o México tinha que ser uma república democrática, tá? Quando se tornasse independente. E os conservadores achavam que tinha que virar uma monarquia absolutista, tá? Enfim, mas uma coisa que eles concordavam é que o México tinha que se tornar independente. Com essa guerra de independência, o México se torna independente. Quando o México se torna independente, ele se torna uma monarquia, não, uma república democrática, tá? Então, basicamente, os liberais conseguem o que eles queriam, tá? O México fica independente e vira uma república. Aqui a gente tem aqui, ó, a gente tem uma imagem. Território mexicano. Sim, o México, ele dominava grande parte do território do atual Estados Unidos, tá? Atual Texas, Colorado, Califórnia, entre outros estados, tá? Enfim, por quê? Porque essas áreas foram colonizadas pelos espanhóis, tá? E o México conseguiu sua independência. E esse era o território original mexicano, tá? Quando ele conseguiu sua independência. E o México estava lá como uma república democrática agora. Continuando. Agora a gente entra realmente na história do México, tá? Que agora ele realmente está independente. Passam alguns anos e o que acontece? Os Estados Unidos, ele já estava independente fazia um bom tempo e ele queria expandir o território dele. Então ele estava expandindo o território e tudo mais. E como a parte leste do atual Estados Unidos já era do território dos Estados Unidos, eles foram expandindo pro oeste. Oeste, oeste. Uma hora eles chegaram nas fronteiras mexicanas. E os caras, mano, esse México aí, mano, eu quero chegar. Os Estados Unidos era super forte, né? Enfim, os Estados Unidos e o México entram em guerra. Eles entram em guerra, os Estados Unidos declaram guerra ao México. Começa uma guerra entre os Estados Unidos e o México. Durante essa guerra, um estado que era mexicano, tá? Que é o Texas, ele aproveita essa guerra pra ficar independente. Ele fica independente do México e surge a República do Texas, um país independente. Passa um tempo, os Estados Unidos vence a guerra e anexa o Texas também, derrota a República do Texas. Enfim, o que acontece? Obviamente, os Estados Unidos vence, tá? Os territórios que ele anexa do México são o Texas, o Nuevo México, como está mostrando aqui, e a Alta Califórnia, como está mostrando aqui também. Beleza? Essas são as áreas que ficam sobre controle
dos Estados Unidos. Ok? Estados Unidos anexa, o México perde a guerra e o México ele perde metade do seu território. Sim, é realmente triste, né? O México perdeu metade do seu território pouco tempo depois da sua independência. Enfim, e aí o território do México vira basicamente a Baja Califórnia, Sonora, todas as áreas em verde e a Baja Califórnia, tá? Então basicamente isso aqui se torna o território do México. O resto vira os Estados Unidos. Isso aí é até hoje, tá? O território que o México tá aqui agora é até hoje o mesmo, tá? É... Beleza? Continuando. Opa, ok. Continuando. Passa um tempo, né? Depois da perca da guerra com os Estados Unidos. E acontece uma coisinha bem que não satisfaz muito os conservadores. O que é? A gente chama de Guerra da Reforma. Seguinte, um presidente do México, ele aprova uma lei onde tirava vários privilégios da igreja, tá? E a igreja não gostou nada disso, né? E a igreja era uma igreja católica era muito influente no México nessa época. E ela não gosta nada disso e ela se revolta contra o governo. E os conservadores também começam a apoiar a igreja porque eles são conservadores, tá? Se você não sabe o que é um conservador, procure, tá? Eles procuram. Conservador, tá no próprio nome, conservar. Quando se conserva algo, você. Normalmente ela tem muitos anos de. Ela já tem muitos anos. Enfim. Conservar os valores que já existiam. Enfim. E aí a igreja e os conservadores começam a guerra contra os liberais que estavam no poder, né? Começa contra a república. E começa a Guerra da Reforma, que se prolongou de 1857, dezembro de 1857 a janeiro de 1861, tá? E essa guerra civil fica durando tudo mais. Acaba a guerra civil com a vitória dos liberais, tá? Continua uma república democrática no México. Ok. Passa mais um tempo, tudo mais. E acontece uma coisinha. Próximo. Só pra explicar a foto aqui da direita, era basicamente, essa era a foto do presidente que tava no poder do lado dos liberais, tá? Só pra deixar bem claro. Ok, próximo. Ok, Império Mexicano. Vamos lá. Enfim, passou mais um tempo, né, depois dessa guerra civil. E, né, como a República Democrática do México, tudo mais. Vai ser uma coisinha bem importante, que é o seguinte. A casa de Habsburgo, que era uma casa, um estado, uma casa influente do México, a casa de Habsburgo, enfim, se revolta contra o governo, com o apoio de quem? Dos conservadores, novamente. Enfim, eles começam uma revolta contra o governo com o objetivo de transformar o México numa monarquia absolutista novamente. E eles tinham apoio da França nisso, tá? Então, basicamente, o México, a casa de Habsburgo se revolta contra o governo mexicano com o apoio dos conservadores e da França se revolta contra o governo republicano que estava no poder para transformar o México em uma monarquia absolutista. Por que, que a França começou a ajudar? Porque é o seguinte, a França tinha muitas minas boas, de boa qualidade no norte do México. E a França provavelmente fez algum combinado, né? Que se eles ajudassem, eles iam dar posse de algumas minas no norte do país. Enfim, era esse o interesse da França, por isso que ela ajudou. Começa a guerra, tá?
E durante a guerra acontece uma coisa muito importante. Vocês lembram aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Vocês lembram que quando o México ainda era uma colônia, era o vice-reino de Nova Espanha, e embaixo tem outra colônia, que era a Capitania Geral da Guatemala, outra colônia da Espanha. Enfim, durante o Império Mexicano, seguinte, a guerra continua, tá? E no começo da guerra, basicamente os conciliadores começam a vencer, tá? Eles ficam no controle de quase tudo, tá? Eles se convenceram no começo da guerra. Então o México meio que entra. Então, tipo, a gente pode considerar que o México virou um império por algum tempo. Enfim, não foi por muito tempo, tá? Foi por pouquíssimo tempo, só alguns anos de guerra. De 5 de maio de 1882 e a 1876. Enfim, não, desculpa, a 1867. Enfim, durante esse tempo, né, por muito tempo da guerra, a monarquia começou a vencer, né? O lado da casa de Habsburgo começou a vencer. Então a gente pode considerar que o México foi um império por um tempo. E durante esse tempo, o vice-reino da Guatemala, o Guatemala, né? A colônia, que se chamava. Só voltar aqui um pouco. A Capitania Geral da Guatemala, que já era independente também nessa época, era um país extremamente monárquico, tá? E quando o México vira um império, a Guatemala decide se juntar com o México. Então, territorialmente. Eu lembro que o território do México era tipo. Era. Isso aqui, essa parte que dos Estados Unidos tá meio errada, tá? Foi mal. Mas foi o mapa que eu achei. Enfim, é basicamente o território do México e o território da Guatemala, Honduras, El Salvador e outros países, enfim, da América Central. Eles se juntam, tá? E esse fica o território, tá? O território do México e o território dos outros países, como eu disse. Eles se juntam. E viram um território só. Passa um tempo, os republicanos começam a vencer novamente, tudo mais, e conseguem vencer a guerra. Quando eles vencem a guerra, o a Guatemala, né? O Capitania Geral da Guatemala decide se separar, tá? Porque eles se tornaram uma república de novo e eles eram um país extremamente monárquico. Se separa e vira o território do México vira novamente o território atual do México, tá? E volta à república, tá? Esse foi o tempo que o México foi uma monarquia por poucos anos, tá? Mas foi. E aí volta à república. Passa mais um tempo de república, tá? E vamos passar aqui pro próximo slide. Aqui. Passa mais um tempo de república. Uns anos de paz, tudo mais. E a gente tem um presidente, um cara que se torna presidente, chamado Porfírio Dias, tá? Porfírio Dias. Ele se torna presidente. Nesse mandato dele, né? Ele faz tudo constitucionalmente, tudo mais. Só que ele melhora algumas coisas no país, tudo mais. Só que ele fica no poder por muito tempo, né? Ele continua no poder. E ele acaba. Ele acaba. E ele acaba fazendo algumas coisas ruins, tá? E meio que ele se torna um ditador. Porque ele fica no poder por um tempo inconstitucionalmente. Ele começa a fazer algumas coisas ruins. Algumas até agressivas. Enfim, e essa ditadura, conhecida como ditadura de Porfírio Dias, que também pode ser conhecido, que também são chamados, que é chamado também de período porfiriato, tá? A ditadura que foi controlada por Porfírio Dias. Enfim, essa ditadura durou de 1876 a 1911, tá? Um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial.
que aconteceu em 1914. Enfim, passa mais um. Ele fica um bom tempo no poder. E em 1910, quando ele tá chegando aos seus 80 anos de idade, ele convoca uma outra eleição para ele continuar no poder novamente. Porque assim, ele não continua no poder à força, ele meio que faz as eleições serem meio compradas, sabe? Faz assim, meio que as eleições serem bem compradas. Enfim, em 1910, com 80 anos de idade, ele convoca uma eleição para conseguir a reeleição. E ele acreditava que ele tinha conseguido eliminar toda a oposição dele, tá? Pra eleição e tudo mais. Só que teve um carinha chamado Francisco Madeiro que começa a lutar contra ele, não fisicamente, tá? Pra conseguir vencer a eleição, tá? Tudo mais, e ele vai ganhando apoio popular, esse Francisco Madeiro. Só que aí o Dias vence, tá? Ele vence as eleições. E todo mundo fica tipo, como assim, cara? Tipo, praticamente todo mundo votou nesse Francisco Madeira e mesmo assim o Dias venceu, tá ligado? Todo mundo. E aí a galera ficou achando meu suspeito e tudo mais. E aí começou a Revolução Mexicana, tá? Que é basicamente vários partidos, pessoas e tudo mais se juntam e começam uma revolução contra o governo pra tirar o Porfírio Dias do poder, tá? Ficam uns bons aninhos de guerra, beleza? E eles conseguem fazer com que ele renuncie. Ele basicamente eles conseguem fazer com que Porfírio Dias saia do país, tá? Eles renunciam ele e tudo mais. Ele sai do país, enfim. E aí acaba a ditadura, tá? De Porfírio Dias. Só que aí que tá. Quando eles vencem Porfírio Dias, havia vários grupos, né? De revolucionários que estavam tendo. E cada grupo de revolucionário tinha ideias diferentes. Então, basicamente, esses grupos começam a guerrear entre si pra ver quem que vai ficar no poder. E aí começa outra guerrinha civil, onde eles ficam lá guerreando entre si por bons aninhos, tá bom? Só que vai passando os anos, é... e vão tendo menos grupos revolucionários, tá? Vai diminuindo, já vai acalmando mais, beleza? Só que também tinha presidente, como que era mais ou menos? Tipo, eles venceram Porfírio Dias, entrou outro presidente, só que o governo não se conciliza, ele não fica, ele não, ele não volta como antes. Basicamente tinha o governo, só que havia vários grupos revolucionários que não concordavam com o governo, com o grupo revolucionário que conseguiu entrar no governo. Enfim, e fica essa guerra entre o governo e vários outros grupos revolucionários entre si e tudo mais por uns bons anos. Aí vai acalmando e tudo mais, tá? O governo vai vencendo, vários grupos revolucionários, vai acalmando, tá? Tudo mais. Em 1921, a gente. Eita, foi mal. Aqui a gente tem algumas imagens, tá? Aqui na esquerda a gente tem algumas imagens da guerra, tá? Pode ver que vários grupos de pessoas diferentes com armas e tudo mais. Algumas cenas do campo de batalha. Enfim, só pra mostrar um pouquinho pra vocês como que era. Enfim, em 1921, um cara, o presidente da época, chamado Álvaro Obregón Salido, né, se tornou presidente, obviamente. E aí ele basicamente ele acalma tudo isso, sabe? Ele foi o cara que conseguiu fazer com que acalmasse essa a revolução mexicana. Ele tomou várias medidas legais também que a galera que o povo gostou, tá? Várias medidas que o povo gostou e tudo mais. Enfim, e assim a revolução mexicana acaba, tá? E a gente pode ir pro próximo slide. Seguinte, passa mais alguns anos, tá? De paz e tudo mais. Em 1929, o Partido Nacional Mexicano, PNM,
que foi formado em 1929, começa a ganhar mais popularidade, tá? Por coisas que começa a ganhar popularidade, enfim. Mais tarde, o Partido Nacional Mexicano muda o nome e muda para Partido Revolucionário Institucional, tá? Partido Revolucionário Institucional. Abreviando fica PRI, PRI. Enfim. E aí eles vai ganhando popularidade, tá? Esse partido e tudo mais. E esse partido, ele vence as eleições, tá? Enfim, eles vencem nas eleições. Lá pro perto do meio do século XX, tá? Enfim, eles ficam no poder até mil, 1988, tá? Tá bom? Não, desculpa, 1988 nada. Nos anos 2000, tá? Em 2 de julho dos anos 2000, o PRI sai do poder, tá? Enfim, eles ficam muito tempo. Como? Olha, a gente pode pelo jeito legítimo, tá? Que seria a gente dizer, tá? Que realmente foi um partido muito bom, que a galera gostou, e conseguiu se manter no poder muitos anos. Seguinte, no início realmente do partido ele fez muita coisa que a população gostou e tudo mais. Ficou por muito tempo fazendo várias coisas que a população gostou, mas pro final eles não gostaram muito, tipo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que a economia sofreu vários colapsos, tá? O país começou a decair, a moeda começou a decair, o país começou a entrar no buraco, tanto economicamente, tá? E como vocês sabem, a economia é tudo. Se a economia tá boa, o país tá bom, tá bem. Se a economia tá ruim, o país tá ruim. Enfim. E acontece várias coisas, tanto que até em 1995 acontece um terremoto de escala 8. Um terremoto de escala 8 perto, no lado do Oceano Pacífico, perto do México, que faz um terremoto na cidade do México e destrói muita coisinha lá, tá? Muita coisinha. Enfim, aqui na foto da direita a gente tem a cidade do México destruída, tá? Uma imagem, uma parte da cidade média da cidade do México destruída, toda ferrada. Pra quem não sabe, cidade do México é a capital do México. E aqui na esquerda a gente tem uma foto do símbolo do partido do PRI, tá? É o símbolo do partido PRI. Botei porque o PRI foi um partido muito, o foco, tá? Aqui da parada, porque eles foram um partido que realmente fizeram grande influência no México por muitas décadas. Enfim, perdendo popularidade e tudo mais. Nos anos 2000, numa eleição, o partido PRI perde, tá? E depois de 71 anos de hegemonia, tá? 71 anos do partido PRI no poder, finalmente ele sai. E o Partido Ação Nacional, tá? É o nome do partido, Partido Ação Nacional. A sigla fica PAN, PAN. Vence a eleição em 2 de julho dos anos 2000. Enfim. E aí acaba a hegemonia do PRI. E a gente chega ao século XXI, tá? Que assim, são coisas bem recentes. Então a gente não precisa dar um contexto histórico. E nada tão grande aconteceu durante o século XXI com o México, tá? Algumas coisas relevantes, como o Muro do México, já estava sendo construído fazia muito tempo, mas ele realmente conseguiu ser concluído no século XXI. Toda aquela treta entre os Estados Unidos e o México, né? De entrar imigrantes mexicanos nos Estados Unidos e eles serem expulsos depois. Que aconteceu aqui agora no século XXI. Várias tretas, narcotráfico, mas narcotráfico já existia até no século XX, obviamente. No México, enfim.
Ah, é basicamente isso, tá? E a gente chega ao fim, tá? Hoje em dia a gente chega ao México atual. Basicamente foi essa a história do México, tá? E essa bandeira aqui que eu botei no final é a bandeira do vice-reino. O vice-reino. Caraca, é. Calma aí, vamos voltar, né? Vamos voltar pro nosso início. Ah, vice-reino da Nova Espanha, lembrei. Aqui, né? O nosso vice-reino da Nova Espanha é a bandeira do vice-reino da Nova Espanha, tá? Que era uma colônia espanhola. Basicamente, então aquela bandeira que eu botei no final é a bandeira do vice-reino da Nova Espanha, tá? Essa aqui é a bandeira do vice-reino da Nova Espanha. Basicamente isso. Muito obrigado. Foi esse o vídeo, tá? Vou deixar aí na descrição o link de um blog da Wikipedia que eu tô deixando em todos os vídeos, tá? O blog que eu tô lendo pra fazer esses vídeos. Tipo, antes de. Eu já sabia, eu já decorei as histórias desses países. Todos os países que eu fiz até agora eu decorei as histórias deles e tudo mais. Mas eu pego a Wikipedia e dou uma lida direitinho pra eu não esquecer nenhum fato, tá? Anotar datas e nomes, que são coisas difíceis de decorar tudo mais. Enfim, basicamente isso. Muito obrigado. Dê like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá? Dê like se você gostou, obviamente. Farei mais vídeos. Não sei qual vai ser o próximo país que a gente. Próximo país, talvez guerra, não sei. Não especificamente vai ficar só em resumo de história de países, tá? A gente pode entrar em guerras, a gente pode entrar em, em períodos, coisas importantes que aconteceram na história, tá? Pra eu explicar pra vocês. Então, galerinha, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês queriam pro próximo vídeo, tá? Deem alguma coisa da história mundial que vocês têm interesse em saber. A história de algum país, alguma guerra, algum período, alguma coisa que aconteceu durante a história, alguma crise. Enfim, deixem o que vocês querem pro próximo vídeo, tá? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e falou.